Magistrados discutem maioridade penal e ato infracional em workshop da Infância e Juventude. Aprovados em concurso público do TJGO finalizam o curso de capacitação. Começa o trabalho de organização do arquivo de processos do TJGO. E no quadro Justiça em Foco, vamos receber o diretor do Foro da Comarca de Anápolis, o juiz Carlos Limonge. O Agenda Judiciária já está no ar. Ato infracional e maioridade penal foram os principais temas discutidos no workshop da Infância e da Juventude, realizado pela Corregedoria Geral da Justiça de Goiás. Confira. O workshop aconteceu durante 2 dias na sede da Associação dos Magistrados do Estado de Goiás. Promovido pela Corregedoria Geral da Justiça de Goiás, o evento abordou a questão do ato infracional. Na cerimônia de abertura, o juiz auxiliar da Corregedoria lançou a campanha que tem como objetivo incentivar a adoção de crianças especiais. Eu tenho uma filha portadora de necessidades especiais e num domingo, assistindo com ela um programa do Fantástico, eu vi uma reportagem onde contava a história de pais que já tinham adotado crianças especiais. E eu sempre tive essa vontade de auxiliar essas crianças portadoras de necessidades especiais. No dia seguinte, na segunda-feira, eu cheguei na corregedoria, chamei a nossa assessora Cássia, falei: Cássia, olha, vamos elaborar um projeto chamado Adoção Especial. Ela falou: do que se trata? E ela também tinha sido, a reportagem tinha ficado emocionada também com a história, e ela se entusiasmou muito, e daí surgiu a ideia de fazer esse projeto da Adoção Especial. Na primeira noite do workshop, os convidados participaram de um debate sobre a redução da idade penal e o mito da impunidade. A juíza Maria Socorro contestou a iniciativa e afirmou que é preciso criar políticas públicas que invistam na educação dos jovens. Já me posicionei anteriormente, sou contra a redução da idade penal. Eu vejo que o que nos falta é a efetivação das garantias asseguradas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, tal como consta no artigo 227 da Constituição Federal, ou seja, políticas públicas voltadas à criança, ao adolescente, à família, para que se eduque o homem não prenda, né? Se eduque o menino e não prenda o homem. Ou seja, o investimento que deve fazer o Estado para que na adolescência esse adolescente não fique à mercê da criminalidade. O evento vem de encontro com temas que têm sido amplamente discutidos na mídia e no Congresso. O Corregedor-Geral da Justiça de Goiás disse que os magistrados já vinham discutindo e tentando aproximação política para apresentar a posição deles em relação à juventude. Em termos de magistratura, principalmente em relação aos magistrados que atuam na área da infância e juventude, a posição é diferente. A posição é de que o poder público tinha que oferecer condições para que os adolescentes, os infratores, pudessem permanecer sobre o jugo da área menorista, ou seja, o Estatuto da Criança e do Adolescente, onde seriam preparados para retornar à sociedade num tempo curto, desde que houvesse o setor psicossocial adequado, tivesse o espaço adequado de atendimento, com a estrutura adequada. Mas diante dessa realidade prática do setor público, o que a gente se vê? É a comunidade, os próprios parlamentares entendendo pela redução da menoridade, esquecendo que aqueles adolescentes deveriam estar sendo melhor preparados para o retorno ao convívio da sociedade. Revista do TJGO fica em segundo lugar no Prêmio Nacional de Comunicação e Justiça. Esse é o destaque do nosso Giro de Notícias. A revista TJGO 140 anos de História, publicação especial que circulou no fim de 2014,
ficou em segundo lugar no 8º Prêmio Nacional de Comunicação e Justiça 2015, entregue em Belo Horizonte durante o 6º Congresso Brasileiro de Comunicação e Justiça. A publicação foi finalista na categoria Edição Especial e concorreu com trabalhos de outros tribunais estaduais e federais, além de outros órgãos que fazem parte do sistema de justiça do Brasil, com um total de 153 inscritos. Foi a primeira vez que o TJGO ficou entre os finalistas do mais importante prêmio da área de comunicação das instituições ligadas ao Judiciário brasileiro. O secretário de Gestão Estratégica do TJGO, Luiz Maurício Bessa Scartesini, e os servidores Domingos da Silva Chaves Júnior e Eunice Machado Nogueira apresentaram uma nova ferramenta digital que possibilita uma análise completa dos processos das comarcas de todo o estado. O sistema foi apresentado no Salão Nobre da Presidência do Tribunal à desembargadora Sandra Regina Teodoro Reis, presidente do Comitê do Núcleo de Enfrentamento das Demandas Complexas e Repetitivas, e ao juiz auxiliar da Presidência, Sebastião de Assis Neto, coordenador geral do projeto Acelerar. O juiz auxiliar da Presidência, Felipe Vaz de Queiroz, também acompanhou a apresentação. A Corte Especial do TJGO realizou sessão extraordinária de promoção e remoção de juízes por merecimento ou antiguidade. Ao todo, 25 unidades judiciárias terão novos magistrados. Para as vagas destinadas a merecimento, foi analisada a lista do quinto sucessivo, formada por critérios que analisam tempo de magistratura e de serviço público, entre outros pontos dos juízes de cada entrância, e avaliada a prestação jurisdicional do candidato. Já para a antiguidade, foi analisado o tempo na magistratura. Para cada primeiro colocado, houve aprovação do colegiado. E daqui a pouco, o juiz Carlos Limonge, diretor do Foro da Comarca de Anápolis, é o nosso convidado no quadro Justiça em Foco. Voltamos já. Os servidores aprovados no último concurso público do TJGO participaram da última etapa do curso de capacitação. Agora, eles já estão prontos para iniciar os trabalhos. Os analistas judiciários aprovados no último concurso do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás realizaram a última etapa do curso de capacitação em práticas cartorárias, realizada pela diretoria do Foro da Comarca de Goiânia, em parceria com outros departamentos. Foi um curso muito intenso, muito proveitoso. Aproveitamos também esse curso para auxiliar esses cartórios no cumprimento dos despachos das decisões judiciais. E agora, no dia 25, todos eles serão distribuídos para as varas cíveis, criminais e juizados e varas de família que mais estão necessitando de servidores. Durante 15 dias, os novos servidores aprenderam a atualizar processos, certificar prazos, fazer juntada de interlocutória, proferir os atos ordinários, atualizar andamentos processual, expandir documentos. São profissionais que se submeteram a um concurso muito difícil de provas e títulos, e se aqui estão é pela sua competência, mas muitas vezes a teoria é uma coisa e a prática dentro de uma unidade cartorária é outra. Então, nós queremos que o profissional vá definitivamente para a unidade depois que ele já teve uma ambientação, tá? Através de cursos que foram ministrados pela diretoria do Foro, juntamente com a equipe do Atualizar da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Goiás. Tiago saiu do Espírito Santo para tomar posse no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Ele não esperava essa preparação antes de ocupar o novo cargo. A gente percebe que o TJ teve um cuidado especial com a gente antes de lançar na escrivania, preparando os analistas nesse curso de formação que foi dado. Acho que foi a primeira vez que a gente teve que o TJ informou que deu um curso com essa quantidade de dias, com instrutores, com essa estrutura que foi montada para a gente. O curso é para que os novos servidores conheçam a rotina do local onde vão atuar. Guia única será implantada aos processos de execução fiscal. Acompanhe.
O encontro entre os integrantes do Núcleo de Enfrentamento das Demandas Complexas e Repetitivas e representantes da Prefeitura de Goiânia definiu para o dia 6 de julho a data para a implantação da Guia Única na Vara de Execução Fiscal da capital. Com o novo sistema, os cidadãos devem pagar de uma única só vez as pendências com o município. Com a novidade, o serviço passa a ser padronizado. O novo serviço pretende diminuir a demanda na primeira Vara de Execução Fiscal de Goiânia, onde tramitam mais de 300 mil processos. A Prefeitura está bem empenhada, nós estamos bem empenhados. Você vê a diretoria financeira, a diretoria de informática, todo o pessoal do Projeto Acelerar está muito empenhado para que isso funcione. Porque se você vê, o pessoal quer pagar o débito, mas às vezes eles não podem pagar de uma vez. O que é que nós podemos fazer? Então, essa reunião é para isso. Essa vara funcionar, essa vara ouvir o contribuinte devedor. Então, é para isso que nós estamos reunindo para fazer funcionar. Veja agora o quadro Justiça em Foco com o Giovanni Gomes. Olá, o Justiça em Foco de hoje recebe o Dr. Carlos José Limon Gisterce, que é lá da comarca de Anápolis. Ele agora que assumiu o foro. Eu quero agradecer a participação do senhor, doutor, e começar falando dessa experiência do senhor agora novamente à frente do fórum. É a terceira vez que eu assumo a diretoria do foro, agora de forma consecutiva. Estive na gestão do desembargador Ney e agora no desembargador Leobino. Em Anápolis nós fazemos uma forma diferente e as presidências do tribunal têm aceitado. Os juízes, nós somos 20 juízes na comarca, os juízes então fazem uma eleição e escolhem o diretor do foro e pedem que a presidência ratifique. Isso foi ratificado pelo desembargador Leobino e desde que eu estou na comarca, eu estou há 14 anos na comarca, eu acho que já há 18 anos vem sendo feito desta forma na comarca de Anápolis. E além da diretoria do foro, o senhor também está à frente do Juizado da Infância e Juventude. Juizado da Infância e Juventude e a coordenação da Infância e Juventude para o interior do estado. Já são 14 anos à frente do juizado? 14 anos à frente do juizado e 18 anos de magistratura. E quais são os desafios dentro do juizado? Bom, os grandes desafios que nós temos para todo juiz da infância e juventude é de sempre buscar a melhoria nas estruturas do sistema socioeducativo, tanto para as medidas em meio aberto como para as medidas em meio fechado. As medidas em meio aberto são executadas pela Prefeitura Municipal, pelos CREAS, então nós temos que estar buscando efetividade e parcerias para que efetivamente essas medidas venham a funcionar e que a gente consiga barrar o adolescente nos seus primeiros atos infracionais, que normalmente são os atos infracionais menos graves. Aplicado uma medida eficiente em liberdade assistida ou prestação de serviço à comunidade, a gente evita com que esse adolescente venha a rescindir e cometer um ato infracional mais grave. Agora, na questão das medidas mais graves, que é a internação em semi-liberdade, hoje a única comarca do estado que possui todas as medidas socioeducativas é Anápolis. Anápolis conta com a unidade de semi-liberdade há 14 anos, que é desde o período que eu estou em Anápolis, né? A única do estado que tem. Existe um plano do governo estadual de colocar nas comarcas polo, mas com relação à internação, o desafio que nós enfrentamos, isso não só de Anápolis, mas das outras comarcas, de todas as comarcas do estado, é a falta de vagas. O número de atos infracionais graves vem crescendo, juntamente com o problema que nós temos, que é o problema com relação ao consumo e uso de drogas. Isso tem impulsionado e alavancado o número de atos infracionais e o sistema não está suportando a demanda por internação. Então, hoje nós já temos uma grande escassez de vaga para internação, vivendo um verdadeiro caos nos centros de internação. Hoje o juiz do interior tem, por exemplo, um homicídio, um latrocínio, um ato infracional grave, ele não tem de imediato aquela vaga. O adolescente fica 5 dias na cadeia esperando. Se não tiver vaga, o juiz tem que soltar, ou um dos juízes que está executando alguma medida tem que liberar um outro adolescente para colocar aquele que cometeu uma medida grave no local. O que fazer para ter solução para esse grave problema que o Estado enfrenta, que o Poder Judiciário enfrenta? Nós precisamos que o Executivo Estadual construa as unidades de internação nos polos regionais. Então, para o senhor não vai resolver essa questão de diminuir essa maioridade penal? Você tocou num ponto importante. Os juízes da infância e juventude são contra a redução da maioridade penal, por vários motivos, dentre eles o sistema socioeducativo, ele pune, é uma justiça penal juvenil, e ele recupera muito mais
do que o sistema penal. O índice de reincidência no sistema socioeducativo vai de 20% a 40% dependendo do estado. E no sistema prisional o índice de reincidência é de 70%. O que é que pode ser alterado e que nós acreditamos? O Estatuto da Criança e Adolescente precisa de alteração. Para os atos infracionais equiparados aos crimes hediondos, os atos infracionais mais graves, o que eu acredito que deveria haver é um aumento no prazo da internação. Hoje o adolescente começa um ato infracional equiparado ao crime hediondo, ele pode cumprir até 3 anos de internação fechado dentro de uma unidade de internação. Para esses atos infracionais, são minoria, mas eles existem, eu acredito que uma mudança pontual no Estatuto da Criança e Adolescente, aumentando-se o prazo de internação talvez para 6 ou 8 anos, resolveria o problema. Agora, você colocou, mas nós somos então contra a redução da maioridade penal. Se reduzisse a maioridade penal, não resolveria o problema que vocês enfrentam hoje com relação ao número de vagas? Para nós, juízes da infância e juventude, resolveria. Nós deixaríamos de chegar todos nós chegamos em casa depois das 7, 8 horas da noite, vivemos com o estresse de não ter vaga dentro do sistema, né? Trabalhamos diuturnamente para que o sistema funcione, mas ainda assim somos contra a redução da maioridade penal. Nós vamos continuar recebendo o mesmo salário, trabalhando menos se for reduzida a idade penal. Então por que nós somos contra? Porque nós somos doidos? Não, porque nós conhecemos o sistema, sabemos que ele recupera muito mais e se houver investimento nesse sistema, nós vamos ter condições de recuperar muito mais adolescentes do que jogá-los no sistema penal, onde eles vão ficar talvez um pouco de prazo maior, fechado, mas vão voltar para a sociedade, não recuperados, mas sim escolados no crime. Doutor, e existe alguma diferença do menor que é tratado lá em Anápolis para uma comarca de menor tamanho? Em que sentido? No sentido de ter uma estrutura mesmo, de atender esse Muito bem. menor. Centros de internação o interior não tem, só algumas comarcas como Formosa, não é? Lusiânia, que tem esse centro de internação, Anápolis. E todos esses locais já estão abarrotados por esses Já estão. jovens. O que acontece? Onde não existe um centro de internação, ele pertence a um polo regional. Por exemplo, Pirenópolis não tem centro de internação, mas se precisar internar, a Alexânia também, vai recorrer ao polo regional, que é Anápolis. Então vai buscar, junto ao governo do estado, que é quem gerencia as vagas, se existe vaga disponível naquela unidade. Se não existir, vai buscar se existe alguma outra do estado, mas de preferência tem que ficar próximo à comarca sede. Mas hoje o sistema todo está lotado. Tá certo, quero agradecer a participação do senhor. Essa foi mais uma edição do Justiça em Foco, que hoje recebeu o juiz e diretor do Foro da Comarca de Anápolis, Dr. Carlos José Limão Gisterce. E no próximo bloco, começa o trabalho de organização do arquivo de processos do TJGO. É daqui a pouco. Servidores do TJGO e reeducandos do regime semiaberto começaram o trabalho de organização do arquivo de processos do TJGO. Acompanhe. Processos a perder de vista. Folhas que não acabam mais. Mas para onde vão tantos papéis depois que o processo for concluído? O depósito público do Poder Judiciário fica no Parque das Laranjeiras. É lá que estão os processos e documentos judiciais do Tribunal de Justiça, Corregedoria e Fórum de Goiânia. Em cada uma dessas caixas existe uma variedade de processos. O trabalho é minucioso. Essa caixa aqui, por exemplo, é de setembro de 2010. A localização dela está na unidade 5, no nível 4. Assim, fica até difícil se perder no meio de tantos papéis. Alguns processos são da década de 50. São habeas corpus, revisão criminal, mandados de segurança. Os mais antigos ainda não estão no sistema. Atualmente, reeducandos do regime semiaberto estão fazendo o trabalho manual, em que eles organizam os processos nas prateleiras. Na próxima etapa, eles serão lidos, avaliados e classificados conforme o código. A expectativa é que 70% deles serão eliminados. O procedimento geral de descarte ou eliminação, como nós chamamos, a documentação está pronta para ser descartada, nós obedecemos todo um protocolo, que são várias etapas, inclusive a divulgação, publicidade para a sociedade, e
futuramente a gente faz a doação dessa documentação para a instituição de caridade e é feito todo um protocolo de segurança de que essa documentação vai ser eliminada. Lembrando que ela não pode ser queimada por questão da legislação ambiental. Então essa documentação é triturada, reciclada e o valor destinado a isso vai voltado para a instituição de caridade. Todo esse trabalho faz parte de uma iniciativa do Conselho Nacional de Justiça, o Programa Nacional de Gestão Documental e Memória do Poder Judiciário. O Tribunal de Justiça de Goiás hoje conta com espaços para abrigar esses processos. Foi apresentada à Comissão de Gestão Documental, presidida pela desembargadora Carmenci, uma proposta de trabalho para que se começasse a fazer esse descarte aqui pelo Fórum da Capital. Isso por quê? Pela facilidade de proximidade e também pela questão da gente estar antevendo um problema futuro que a gente pudesse ter. Então, por quê? Que problema que é esse? Existe a previsão de que os processos da capital sejam todos eletrônicos, pelo menos os processos das varas cíveis, cíveis, família, fazenda, sejam todos eletrônicos. E os processos que hoje estão tramitando, mais cedo ou mais tarde, iriam para o arquivo. Então, a gente está falando em cerca de 300, 400 mil processos que seriam arquivados nos próximos 2 anos. Então, a gente inicia esse processo dentro do arquivo judicial, fazendo descarte daqueles processos que já podem ser eliminados, abrindo espaço para o novo arquivamento de processo. Várias decisões foram tomadas pelo Judiciário goiano nos últimos dias. Algumas você acompanha agora. Acusado de aplicar golpe do bilhete premiado é condenado a devolver o dinheiro para a vítima. A juíza Placidina Pires, da 10ª Vara Criminal de Goiânia, condenou Roberto Oliveira de Souza por estelionato. O réu é acusado de aplicar um golpe conhecido como bilhete premiado, que consiste em iludir uma pessoa mediante falsa promessa de recebimento de parte de prêmio da loteria. Por causa disso, ele terá que devolver à vítima R$6.000, quantia obtida ilegalmente durante o golpe. A magistrada ponderou que o crime conteve todos os elementos indispensáveis à caracterização do estelionato: fraude do agente, erro da vítima, vantagem ilícita e prejuízo alheio, bem como o elemento subjetivo do injusto, conforme artigo 171 do Código Penal. O município terá de indenizar por violação em túmulo. O município de Santo Antônio do Descoberto terá de indenizar um homem em R$10.000 por danos morais pela violação do túmulo de seu filho no cemitério municipal. A decisão é da primeira Câmara Civil do TJGO. Consta dos autos que o filho do homem foi sepultado no cemitério municipal Campo da Paz em 30 de outubro de 2012. No dia de finados daquele ano, 2 de novembro, o encarregado do cemitério, ao chegar para trabalhar, encontrou o jazigo em questão quebrado e o corpo em chamas. Agente de saúde que sofreu intoxicação no trabalho será indenizado. O município de Catalão terá de pagar pensão mensal a um ex-agente de saúde no valor de seu salário quando o servidor público até que ele complete 70 anos. Consta dos autos que o homem trabalhava no combate à dengue no município e ficou incapacitado para o trabalho em razão de intoxicação por pesticida. O ex-agente ainda terá de ser indenizado em R$20.000 por danos morais. A decisão é da 2ª Câmara Civil do TJGO. O relator do processo foi o juiz substituto em 2º grau, Maurício Porfírio Rosa. O magistrado considerou que o município não demonstrou ter adotado as medidas necessárias de proteção e reconheceu o nexo causal e a culpa no caso. Confira as nossas dicas no quadro Cursos e Concursos. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo abriu concurso público com 217 vagas para juiz substituto e remuneração de R$ 24.818. As inscrições devem ser realizadas até o dia 17 de julho. Maiores informações no site da organizadora, vunesp.com.br. Por meio de concurso público, o Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão vai contratar novos servidores. Serão preenchidas vagas de analistas e técnicos judiciários. Os salários, de acordo com o cargo, vão de R$ 6.224 até R$ 9.692. As inscrições devem ser realizadas até dia 10 de julho no site tre-ma.ieses.org.
A juíza Jory Cunha Sobrinho, da Primeira Vara Civil de Famílias, Sucessões e da Infância e Juventude da comarca de Novo Gama, comunicou o processo seletivo para a vaga de assistente administrativo. É necessário ter graduação no curso de Direito e experiência na elaboração de despachos, decisões e sentenças na área civil, além de disponibilidade para trabalhar 8 horas diárias. Os interessados devem encaminhar os currículos para o e-mail comarcadenovogama@tjgo.jus.br até o dia 30 de junho. Veja a agenda do Judiciário Goiano para os próximos dias. O mutirão previdenciário do programa Acelerar vai até a comarca de Campos Belos nos dias 29 e 30 de junho. Nos dias 1º e 2 de julho, o programa acontece em Padre Bernardo e no dia 3, na comarca de Ivolândia. No dia 30 de junho, o juiz Paulo César Alves das Neves vai até Brasília representar o TJGO na 5ª edição do Prêmio Conciliar é Legal, do CNJ. O TJGO foi vencedor em 3 categorias: Tribunal Estadual, Prêmio Especial de Qualidade e Maiores Índices de Composição na Semana Nacional de Conciliação. E a Agenda Judiciária fica por aqui. Uma excelente semana para você e até o próximo programa.